Olá pessoal, vim aqui falar para vocês de um dos conteúdos que a gente vai abordar esse bimestre, tá? Que é o Present Perfect Continuous, tá? Então, ele é uma das estruturas, são 3 conteúdos que a gente vai ver. Não sei se vai dar tempo de abordar todos os 3, devido às condições que a gente está tendo aí, né? Mas vamos ver como que a gente consegue trabalhar. Vamos lá. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o uso do Present Perfect Continuous. E depois, aqui no outro documento que eu tenho ali, que eu montei para vocês, eu posso até disponibilizar depois lá na sala de vocês, no ambiente, esse arquivo aqui, tá? Que tem a estrutura e outras coisas, e umas regras. Beleza, mas vamos lá. Então, para que a gente usa ele? Então, são basicamente 2 momentos, tá? Então, um aqui é uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo, tá? Então, basicamente, uma ação que começou no passado, mas não está acabada ainda, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó. They have been talking for at least 1 hour. Então, você tem aqui, ó, eles estão conversando por pelo menos 1 hora, tá? Então, vai ser bem comum você ter esse for aqui e o since. Mas isso a gente vai abordar em outro momento, tá? Primeiro a gente vai falar sobre estrutura, os auxiliares, como que funcionam os auxiliares, as formas afirmativa, negativa e interrogativa e a forma do gerúndio aqui dos verbos, tá? Vai ter algumas regras que a gente vai obedecer para poder montar as frases. Outro exemplo aqui, ó, ela trabalha naquela empresa há 3 anos, né? Então, she has been working at that company for 3 years. Aqui se percebe aqui, ó, aqui era um auxiliar, aqui já é outro, né? Então, percebam que vai variar de acordo com o pronome, tá? E aí, aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né? Pode ser um pronome, ele, eu, você, nós, ou pode ser um nome, né? Sempre pode variar, tá? Que mais? Aqui mais um exemplo, James has been teaching at university since June, tá? Então, James ensina na universidade desde junho, tá? Aí aqui com since ele marca um período, ó, de tempo, tá? Pode ser um mês, pode ser uma data, né? Um evento, beleza? E a segunda ocasião que a gente vai ter aqui são as ações que vem acontecendo recentemente, tá? Então, por exemplo, que eles usam sempre vai ter os marcadores, geralmente advérbios. Lembra de advérbios do primeiro bimestre? Aqui, ó, recentemente, lembra lá do mente? Então, recently I have been feeling very tired. Então, recentemente eu ando me sentindo muito cansado, ou seja, é uma ação que começou a acontecer nos últimos tempos, tá? Então aqui também, ó, she has been watching too much television lately. Ela anda assistindo muita televisão ultimamente, olha lá, o lately, lembra? Tá? Então esses aqui são alguns marcadores, né, de tempo. Beleza. Acho que aqui era tudo. Tem mais alguns exemplos aqui, ó, só pra gente ter mais outras perspectivas aqui. It's been raining a lot lately. Então anda chovendo bastante ultimamente, tá? Aumente aqui de novo, né? Ok? Beleza. Então, dito isso, aqui para que a gente usa, né? Só para esclarecer. E aqui nesse documento a gente vai ter. Aí eu fiz ele assim, ó, destacado algumas partes, né? Pra gente deixar mais didático aqui. Vamos lá. Então aqui eu trago a tabela com os pronomes, tá? E quais auxiliares vocês têm que usar para cada pronome. Então a gente vai ter sempre lá um pronome, aí o auxiliar que vai ser o has ou have. Percebam aqui que depende, não? Isso aqui a gente sempre vê, né? Esses 3 aqui, ó, a terceira pessoa do singular, sempre varia, né? Então, você vai ter aqui para I have. Esse been, eu coloquei ele em azul aqui porque ele não varia, tá? Então ele é invariável. Vai sempre estar na estrutura. E o verbo no ing, e aqui o complemento da frase. Aqui não importa esse resto aqui da frase, tá? Nesse momento. Depois a gente vai discutir essa questão de since ou for, quando a gente usa. Mas o principal aqui pra gente falar é dos pronomes, os auxiliares e essa forma do verbo aqui no ing, beleza? Então isso aqui falando de frases afirmativas, tá? Então pronome, has ou have, dependendo aqui dependendo dos pronomes que a gente vai ter. Lembrando que aqui pode ser nome também, né? Pode ser em vez de he, pode ser John, pode ser Paul, pode ser Peter, pode ser aqui em vez de she, pode ser Mary, Carrie, né? Anna e assim por diante. Beleza.
Então você tem pronome auxiliar has ou have, dependendo da variação dos pronomes. O being sempre vai estar na estrutura, um verbo nessa forma aqui, o ing, que a gente fala que é o gerúndio, e o complemento da frase, certo? Isso aqui na afirmativa. Vou passar, ali que está interrogativo, mas vou passar direto aqui para a negativa. Então a negativa segue mais ou menos o mesmo padrão. Ó. Pronome have ou has, só que aí podendo ter as variações aqui, né? Do have not ou a forma contraída haven't. O being normal e o verbo ing, tá? Beleza. E aqui embaixo a mesma coisa, o has e a forma contraída has. Beleza. Isso é negativa e aí a gente passa para interrogativa. Interrogativa começa com o auxiliar, que é o have ou has, tá? Então aqui ele começa com have ou has, depois ele vem com os pronomes, o being, que sempre faz parte da estrutura, não muda, o verbo ing, o complemento da frase e sempre o ponto de interrogação, lembrar do ponto de interrogação, né? Beleza. Ok, isso dito, a gente vai passar aqui agora para as regras, as regrinhas, né? Vamos lá. Então as regrinhas aqui que a gente vai ter, ó. Regra número 1, os verbos terminados em consoante ou consoante. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a gente vai dobrar a última letra, tá? E aí, cada verbo vai ter uma frase que vai ser a última letra, que é a última consoante, né? No caso. E acrescentar depois o ing. Então, perceba aqui o exemplo, ó. Então, stop, consoante, vogal, consoante. Então, a gente conta aqui, tá? Ó, de trás para frente, não de frente para trás, como alguns alunos já fizeram em alguns outros momentos, tá? Então, aqui, ó, de trás para frente, tá? Então, P, consoante, O, vogal, T, consoante de novo. Então, consoante, vogal, consoante, dobra a última ing. Então, stop, vira stopping, beleza? Regra número 2. Ó, na regra número 2, a gente vai abordar os verbos terminados em E, tá? Então, se o verbo termina em E, o que vai acontecer? A gente vai retirar esse E e adicionar no lugar dela, o ing. Então, exemplo aqui, o verbo to face, vira lá, ó, facing, tira o E e ing. Lembrando que esse to aqui é só para representar a forma do verbo no infinitivo. Na frase, ele não aparece, né? Você vai conjugar o verbo lá, você vai fazer a flexão do verbo e ele tem que aparecer dessa forma aqui. Isso aqui é só a forma, o infinitivo dele, tá? O verbo sem ter nenhuma flexão. Beleza. Aqui, ó, nessa regra 2 tem uma exceção, tá? Então, os verbos que terminam em E, tira o E e ing. Mas, tá? Na exceção, se o verbo terminar com dois Es, e aí, o que a gente faz? Ó, nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai manter o E e apenas acrescentar ing, como é o exemplo do verbo to see, tá? Então, se vira lá só seeing, tá? Mantém o E, tá? E só acrescenta ing. Beleza. Regra 3. Os verbos terminados em IE. O que a gente vai fazer nesse caso? Nesse caso, você vai retirar o IE e adicionar no lugar Y e ing, tá? Então, perceba aqui, ó, exemplo, verbo to lie, verbo mentir, né? To lie. Então, to lie vira, ó, IE, tira o IE, Y e ing. Então, to lie vira lying, beleza? Die, dying, e assim por diante. Regra número 4 e última, tá? Os verbos que não se encaixarem em nenhuma dessas regras aqui, nem na exceção lá, né? O que a gente faz? Se não se encaixa em nenhuma das três, a gente vai acrescentar apenas ing no final. Exemplo aqui, verbo to go. Go, ó, não é consoante, vogal, consoante, não termina em E, não termina em E, então apenas ing, certo? Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, dúvidas, mandem perguntas para mim lá na sala de vocês, ou pelo WhatsApp, né, pelo grupo de vocês. Então, qualquer dúvida, me chamem. Nos próximos dias eu devo estar montando algumas atividades já, mas provavelmente antes eu vou... talvez eu lance outro vídeo explicando mais ou menos os exemplos de como que faz, tá? E aí eu lance umas atividades, certo? Beleza. Basicamente isso. É isso. Fiquem em casa, fiquem bem, cuidem da família de vocês, cuidem de vocês, tá? E é isso, vamos tentar trabalhar aí da melhor maneira possível para todo mundo, né? Por enquanto é isso, certo? Esse arquivo aqui eu vou disponibilizar lá no site de vocês, na sala. E é isso. Até mais.